A paz do Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição 3 da Revista dos Adultos. O título da lição é a encarnação do Verbo. O tema do trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então vamos dar continuidade a esse estudo. Então estaremos estudando hoje sobre uma verdade fundamental da nossa fé. Uma vez compreendida, podemos combater as inúmeras heresias que surgiram no começo da igreja. E como estamos estudando no trimestre, elas aparecem com nova roupagem, com novo nome, mas são velhas heresias. Vimos na lição passada o primeiro desafio da igreja primitiva, que foi enfrentar os judaizantes, aqueles que vinham corromper a fé, o evangelho, trazendo o legalismo, acrescentando então condições para o homem se salvar. Não seria somente pela graça, através do sacrifício de Cristo, mas pela observação das leis judaicas. E da mesma maneira que hoje também temos muitos legalistas, que vêm acrescentar algo para que possamos nos salvar além do dom gratuito de Deus que Ele conquistou para nós na cruz. E hoje vamos falar sobre a encarnação. Jesus tornou-se homem para poder morrer em nosso lugar, tomar o nosso lugar ali na cruz. Então isso tem implicação direta com a nossa salvação. Crer nisso, como as Escrituras ensinam, a gente vai ver aqui, o próprio João, ele enfatiza muito esta verdade. Glórias a Deus. Por quê? Porque ele já estava combatendo ali os falsos ensinos. E hoje nós não podemos sucumbir ao que desde o início já queriam distorcer em relação à nossa fé. Não podemos sucumbir aos falsos mestres, falsos ensinadores, pois a Bíblia deixa bem clara esta verdade. Glórias a Deus. O texto áureo diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Então a gente já vê desde o Evangelho, depois as epístolas, vai sempre enfatizar, vai deixar claro esta verdade. Glórias a Deus. A verdade prática diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação de sua historicidade não se sustenta. O texto bíblico se encontra nas primeiras epístolas de João 1, versículo 1 a 3, 4, de 1 a 3 e na segunda de João, versículo 7. 1 João 1: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 4. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. E 2 João 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Glórias a Deus. Então a gente percebe claramente a ênfase que João dá neste tema. Interessante que o Evangelho de João vai apresentar Jesus divino, as características do Jesus Deus. As suas declarações, os milagres que João relata, demonstram ali a deidade do Filho. Glórias a Deus. Mas ele não deixa de enfatizar também a humanidade. Então Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Como vemos aqui, João sempre enfatizando essa parte também humana para combater os falsos ensinos, como já vimos, que ainda persiste até hoje. Então ele vai citar aqui termos como vimos com nossos olhos, a vida foi manifestada. No verso 2, a vimos, nos foi manifestada. No verso 3, vimos e ouvimos. E nos outros capítulos ele vai
confrontar diretamente aqueles que estavam dizendo que Jesus não veio em carne. A gente vai ver que isso surge de uma linha ali do gnosticismo chamada docetismo, como estaremos estudando aqui na lição. Louvado seja o Senhor. Os objetivos, então, da lição serão elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus e relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Então, cada heresia dessa vai confrontar a nossa fé. Por quê? Porque Jesus veio em carne, a própria Bíblia diz, né? Também a gente vai ver isso nos evangelhos, sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, demonstrando ali características de Jesus, que ele tinha família, que ele chorou, João diz que ele chorou, que ele teve fome, que se cansou, se irou. Então a gente vê que Jesus estava ali presente e claramente, a vida, como João diz, foi manifestada a eles, oculares. Então eles estavam ali claramente sabendo que Jesus veio em carne, eles conviveram com Jesus. Só que depois, os falsos mestres surgem, mistura filosofia, esoterismo e começam um ensino chamado gnosticismo, que tinha várias vertentes, uma delas era negar a deidade de Cristo e também negar a sua humanidade. Então isso fere a nossa fé porque Jesus veio para nos substituir. Então eles vão querer ensinar que Jesus não estava aqui de forma carnal, não se encarnou, mas sim era um corpo aparente. Esse docetismo pregava isso, que Jesus tinha um corpo aparente, ou seja, era um fantasma, era um fingimento. Então Jesus fingiu ter fome, Jesus fingiu ter dor, chorar e até morrer na cruz. Tudo isso eles vão querer negar com a negativa de que Jesus não veio em carne. Então João enfatizava bem esse ensino, tanto no Evangelho como nas suas cartas. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre, com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A gente sabe que a lição é apologética, ou seja, em defesa da fé, e a gente vai começar então a falar sobre essa defesa, sobre a cristologia. Então, as doutrinas sobre Cristo, e uma delas é exatamente essa, a sua encarnação. Nasce ali de forma sobrenatural, é nascido de mulher, cresce, se desenvolve como uma criança normal. A gente vê depois só um relato, quando ele tinha 12 anos, depois a Bíblia já vai pular para o momento que ele começa o seu ministério, que é realmente os fatos necessários e importantes para a nossa salvação. Então a Bíblia não vai relatar toda a vida de Jesus, que não haveria essa necessidade. Sim, os fatos fundamentais para a nossa crença, para a nossa fé e para ter uma revelação plena a respeito do plano de Deus em relação à nossa salvação. A primeira lição é a apologia à sua humanidade plena. Alguns falam assim, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas se a gente falar 100%, vai ficar 200%, aí vai ser 2. Só que Jesus não era 2, Jesus era um só. Eu imagino que o mais correto falar é Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Como é que cabe isso na nossa lógica, no nosso raciocínio? Não cabe. É um mistério, Mas ele não deixou de ser Deus. Aleluia. O Verbo se encarnou e habitou entre nós. E ele foi plenamente homem para poder tomar o nosso lugar ali no sacrifício, na condenação que era nossa. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, se ele não tivesse ali sofrendo a morte em cruz, em obediência à sua missão, então, se ele fosse apenas, como os docetas vão falar, apenas um corpo aparente, um corpo etéreo, um fantasma ou apenas uma ilusão, então ele não teria sofrido o castigo nosso. Mas ele, como homem, ele sofreu e foi moído. Como a gente diz todo mês na Santa Ceia, falando sobre o pão, Esse pão é o meu corpo que foi partido por vós.
Então o Senhor sofreu por estar encarnado, por estar como homem ali na cruz do Calvário. Glórias a Deus. E o primeiro tópico da lição diz: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Né? Então, durante a história, muitas heresias surgiram, umas negando, como veremos agora, a sua humanidade, outra o seu nascimento, outra a sua deidade, outras negando a trindade. Então a gente vai ver algumas heresias durante o trimestre. Mas a gente parte desse princípio, né? Estudar a verdade para combater a mentira. Qual é a verdade? Que Jesus se encarnou, né? Então, o próprio João diz, né? O que era desde o princípio, né? Aquele que é eterno, né? O que vimos com os nossos olhos, que temos contemplado e com as nossas mãos tocaram na palavra da vida. E talvez Paulo não poderia fazer essa defesa tão clara, mas João foi testemunha, Mateus foi testemunha, né? Então eles andaram com Cristo e Jesus não era apenas um mito, né? Um mito poderia influenciar tanto Paulo para ele ter aquela transformação radical em sua vida e encontrar com o Senhor agora já ressurreto no caminho de Damasco. Né? A quem Paulo perseguia se Jesus não existisse? Né? A quem Paulo perseguia se não um grupo de pessoas que, aleluia, professavam a fé em Cristo e estavam, aleluia, convertidas ao Evangelho. Toda a história denota, né, a existência, aleluia, de um homem excepcional, né? E que esse homem excepcional também era o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, nós vivemos hoje no ano 2025, depois de Cristo. A influência que Cristo causou numa história tão grande que dividiu o calendário no meio. Então vamos falar dessa heresia que negava a sua corporeidade. O que é o docentismo? Termo vem do grego doker, que significa ter aparência. O docetismo é uma das mais antigas heresias da história da Igreja e consiste em negar que Jesus Cristo tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Então, tudo advindo, né, das raízes ali do gnosticismo, que trazia ali um conhecimento elevado, né? Então, estava que o estudo que eles faziam, né, inclusive com textos, né, esotéricos, místicos, então misturava tudo isso, filosofia, e desenhavam, né, uma realidade que não era a que Deus revelava através da Sagrada Escritura. Então, o gnosticismo chegava a dizer que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Novo, o Deus do Antigo Testamento era mau. Então, era uma bagunça generalizada com doutrinas de homem ou até mesmo doutrinas de demônio. E o docentismo sai daí, desse meio, dessa influência toda, e carrega, né, esse ensino completamente errôneo de que Jesus não veio em carne. Então, os discípulos testemunhando isso, né? Tanto é que eles seriam testemunha de Cristo, né? Que é em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-ão testemunhas. Então, eles eram testemunhas não só do Evangelho, mas oculares, né? Quando Jesus ressuscita, mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Glórias a Deus. Então, toda a história de Cristo é embasada, né, em fatos, em testemunhas da própria história. Né? Então, os próprios evangelhos citam, né, momentos históricos ali, como, por exemplo, quando José e Maria vão para Belém, né, estavam ali cumprindo uma ordem, uma lei de recenseamento. Então, cita, né, quem era aquele que propagou essa lei, cita os governantes da época, próprio, como veremos aqui na lição, o próprio credo apostólico vai citar que Jesus padeceu ali na mão de Pôncio Pilatos. Então, todo o evangelho é embasado em fatos reais, fatos históricos, demonstrando, né, que Jesus realmente encarnou e habitou entre nós. Glórias a Deus. Mas eles vêm com essas ideias sincréticas, né, cheias de pensamentos humanos ou de demônio, e acabam distorcendo, né, aquilo que os discípulos, aqueles que os apóstolos estavam ensinando, testemunhando, né, aquilo que viram e tocaram, como o próprio João fala. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora
das Escrituras e contrária à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano, né? Fala sobre o nascimento, fala a questão de Maria, de José, né? Então a gente vê, né, desde relatos, né, que mostra Jesus ali pequenininho sendo apresentado no templo, né, após a sua circuncisão. Então a gente vê que Lucas demonstra Jesus humano, né? Não é um Jesus que desceu do céu e apareceu do nada. Não, tem toda essa história demonstrando a sua encarnação. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias, Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, né? Então Lucas detalha tudo isso, né? A família, né? A vizinhança ali, né? A cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, né? Fala também sobre os pastores, lá em Lucas 2, no momento que ele nasceu, outras testemunhas que contemplaram ali o Senhor na manjedoura, Simeão e Ana, né? Aqueles que recepcionam Jesus ali no templo, né? Aguardando aquele momento tão especial na vida deles, que era, né? Eles ver a salvação de Israel. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas 2:40 e 52, né? Jesus, então, já menino ali no templo, e, né, a Bíblia vai enfatizar que ele crescia em graça, conhecimento e estatura. Glórias a Deus. É claro que, como já falamos, a Bíblia não vai detalhar toda a infância de Jesus, sua juventude, não. Ela declara os fatos que são necessários para a revelação do plano de Deus e as características necessárias que precisamos conhecer de Jesus. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento original de Jesus Cristo e ensinava o docetismo, né? Então, a gente vai falar desses 3 homens que fazem parte desse movimento docentista, né, dessa heresia, e cada um negava assim, uma área em relação à encarnação de Cristo. Cerinto já negava, inclusive, né, o nascimento original, ali, o sobrenatural, ou seja, Jesus ter sido gerado no Espírito Santo como homem ali e desenvolvido no ventre de Maria, né, e Maria sem ter tido relações, né, com seu marido. Mas Jesus, então, conforme a mensagem do anjo, vai nascer de Maria. Deus vai usar Maria desse propósito. Então, esse Cerinto nega desde aí. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Outro doceta que é Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio. Então, a gente já vê que o docetismo vem desse movimento maior chamado gnosticismo. Ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência, né? Então, era apenas uma visão, né? Ou seja, as pessoas viam Jesus, mas Jesus não estava ali, era um fantasma, né? E tudo aquilo que a Bíblia vai relatar sobre Cristo era fingimento, inclusive a morte, que esse Jesus não tinha um corpo físico, mas só a aparência. É exatamente isso que quer dizer, né, o dóquio, né? Somente aparente. Marcião é outro heresiarca, que negava ser Cristo verdadeiro humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. Então não era carne, era algo que de forma sobrenatural, né, andava sobre a terra, somente semelhante aos outros docetas. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo local, em Belém da Judéia, e época, no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, João 2:21. Então os evangelistas deixam claro isso. João tem a preocupação de apresentar Jesus como Deus, mas não deixa essa parte de lado, pois sabia também que era algo fundamental a ser ensinado. Glórias a Deus, que é a base, né, para a doutrina da nossa salvação, do nosso substituto. Como lemos em Hebreu, né? A gente vai ver que Hebreus vai mostrar que ele foi o sacrifício derradeiro, perfeito. Glórias a Deus. E diz também que sem o derramamento de sangue não haveria remissão. Então, sangue, sofrimento, tudo isso dependia de Jesus em carne. Jesus humanizado, Jesus, o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Então a Bíblia deixa claro
os heresíacos que inventam e distorcem toda a palavra. Como hoje, né? Muitos querem dizer que a Bíblia tem que ser ressignificada para isso, para enfiar a heresia, para enganar, né? E para distorcer a nossa fé, a base da nossa fé. Como vemos aqui, se Jesus não estivesse em carne, ele não teria morrido e não teria ressuscitado. E Paulo disse, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, todos aqueles que trazem heresias vão distorcer esses fundamentos para quê? Para desfazer, né, do ensino dos apóstolos, da palavra de Deus, né, e com isso desfazer da Bíblia. Né? Então, não é uma interpretação, né, um ensino, como vimos aqui, fora da Escritura e contrário à palavra de Deus. O segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Primeiro subtópico, o que era desde o princípio. Primeira epístola de João 1:1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma da introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. João, a gente vai sempre ver ele demonstrando essa parte, né? Ele inspirado pelo Espírito Santo, revelando, né, que Jesus era Deus, que Jesus é eterno. Né? Então, tudo isso. Já os outros evangelhos vai demonstrar, né, realmente também essa verdade, mas vai mostrar também um Jesus que se encarnou, né? Teve fome, dormiu, né? Teve sono, se irou. Então, a gente vê as características de Jesus ali como um homem, andando ali junto com os discípulos, louvado seja o nome do Senhor. E pensar que Jesus não encarnou, como já falamos, era como se Jesus fosse um ator, estivesse fingindo ter fome, dormir, comer com os discípulos, tudo isso. Então, mas não, a Bíblia mostra que é um fato real, né? A sua encarnação. Glórias a Deus. João enfatiza a deidade, né? Tem essa preocupação de apresentar esse Jesus, né? Cada evangelho tem uma preocupação, né? Deus inspira ali, né? O Espírito Santo inspira os escritores, né? A um povo, a direcionar aquele evangelho para um povo, revelando verdades e juntando todos eles a mensagem uma só, né? Que Jesus, pleno homem, pleno Deus, morreu por nós para nos salvar. Glórias a Deus. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Ele enfatiza essa parte do Jesus Deus, mas também não se esquece dessa outra área. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. João 1,14. Segundo subtópico, a reafirmação apostólica, versículos 1b. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E o próprio João era aquele que inclinava a cabeça, né, sobre o peito de Jesus à mesa. Né? Então, João tocou Jesus, sabia que Jesus era real. Né? Depois Tomé teve que tocar após Jesus ser ressuscitado. Não creio que Jesus tinha aparecido aos discípulos, e Jesus depois disse, toca aqui no meu lado, você não falou. Só creria se tocasse nas feridas, né? E ele teve que tocar e depois, né, teme ali a sua incredulidade anterior, né? Jesus dizendo a ele, né? Também não seja incrédulo, mas seja crente, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? E Tomé creu depois que viu, né? E tocou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso já ressurreto, imagine, durante todo o seu ministério. Isso pode parecer uma redundância, vimos com nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo, o que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. João 20:27. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história.
Logo, o seu Jesus só pode também ser alguém da história, Romanos 1:3. Muitos críticos durante os anos, na história do cristianismo, também tentaram negar a própria existência histórica de Jesus. Mas isso já cai por terra, Hoje já existem inúmeras comprovações de Jesus, inúmeros relatos históricos, como Flávio José e outros. Até aqueles que zombavam do cristianismo acabam deixando documentos testificando que Jesus viveu, que Jesus ressuscitou, que havia um grupo de pessoas que creram na sua ressurreição e seguiram. E hoje, a própria igreja cristã é uma prova de tudo isso. Terceiro subtópico, uma crença herética. 1 João 4, 2 e 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto do Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nesta época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. 1 Coríntios 15, 1 a 3 e a 7 a 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados enganadores, segundo João 7. Então, não crê que Jesus veio em carne, também não vai crer nessa outra parte, que ele morreu e ressuscitou. Então, ele morre, tomando nosso lugar, nosso castigo, nossas feridas, nos sarando e ressuscita, nos garantindo salvação e vida eterna. Então, tudo isso vai ser negado se der vazão a essas heresias, esses ensinos fora das Escrituras e contrários à palavra. Então, os apóstolos ensinavam a verdade e vinham os falsos mestres, os lobos cruéis, como disse Paulo, ensinar a mentira. Paulo mesmo dizia lá aos Coríntios essa questão, se Cristo não ressuscitou, porque muitos já ensinavam também que a ressurreição já havia sido, ou seja, era algo metafórico, que não era algo literal. Paulo vai enfatizar isso. Glórias a Deus. E Paulo viveu plenamente o Evangelho, crendo nessas verdades. Louvado seja Deus. E o terceiro tópico, como essas heresias se revelam hoje. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons e a Igreja da Unificação, Reverendo Mundo, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. Então já começa ali, negando a origem, o nascimento virginal, algo sobrenatural, então já começa negando ali, e a partir dali negam toda a sua humanidade. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Então já havia profecia dizendo que isso ia acontecer. Isso se cumpre agora no Novo Testamento. Está lá em Isaías 7,14. E seu cumprimento histórico, agora no Novo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus 1, 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,35. Então, os evangelhos, o Novo Testamento demonstra aquela profecia. Jesus nasce de forma sobrenatural ali de uma virgem. Glórias a Deus. Segundo subtópico, quanto à morte e à ressurreição. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo e dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Então, vão negar que é a crucificação, que na hora da crucificação foi substituído ali, e Jesus apenas assiste. Isso também os islâmicos vão pensar assim. A gente vai falar agora. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Está no Alcorão 4:157.
Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária a todo pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então, querem negar até isso, que ele morreu, imagina. E se ele não morreu, ele não ia ressuscitar. Então, ele ressuscita, o mesmo corpo, que é ressuscitado. Inclusive, Deus, de forma misteriosa, permitiu ficar ali as marcas, até mesmo para Tomé ver, que era o próprio Jesus. Então, os heresiarcas vão trazer ensinos completamente distorcidos, que não tem base nenhuma nas escrituras. Completamente pensamento mesmo de maluco da mente deles, para poderem chegar a essas conclusões tão estapafúrdias. Esse secretismo, filosofia, essa mistura toda, esse conhecimento superior que eles achavam ter, os gnósticos achavam que a salvação era quando alguém alcançava aquele nível de conhecimento. Então, era algo completamente contrário ao que a palavra ensina, de um evangelho que é claro, é simples, aleluia. É para ser pregado para toda criatura. Quem crê for batizado será salvo. Tão simples a palavra de Deus, mas esses falsos mestres vão querer distorcer tudo e desfazer da verdade bíblica. Terceiro subtópico, confirmação histórica. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio José, historiador judeu, que viveu do ano 37 ao ano 100 d.C., disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, que viveu de 55 a 117 d.C., escreveu: aquele de quem levava o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Atos 1:3, Então, louvado seja o nome do Senhor. E a gente crê na palavra, na Bíblia. Não nos falsos mestres, nos lobos cruéis que querem distorcer tudo. E hoje se multiplica muito mais falsos ensinos, principalmente com a mídia, com as redes sociais. Só a misericórdia. Você passa a assistir alguns vídeos ali, creio que cada 10 vídeos aparece lá umas 8 heresias no meio. Só a misericórdia do Senhor. Então, vigiemos, fiquemos na palavra, que a palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não ir atrás desses falsos mestres, ensinadores, falsos profetas, falsos pregadores desta atualidade. Que Deus nos ajude e façamos como os apóstolos, que testemunhavam a verdade. E nós já conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, e deixa claro que todos esses ensinos que a gente defende é contrário a todas essas heresias que até hoje persistem. E a conclusão da lição diz: as expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido de corpo físico porque o pecado entrou no mundo, e por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como um homem. Que ele é o nosso substituto perfeito, ele é o sacrifício eficaz, pois a condenação que era para nós, ele tomou para ele. Então, como homem, ele venceu a morte, venceu o pecado e nos dá o perdão. Glórias a Deus, pois ele pagou a nossa dívida. A cédula que era contrária contra nós, ele tomou e cravou na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, temos que crer nessa verdade bíblica, nessa doutrina fundamental que Jesus encarnou. Jesus homem, pleno Deus. Não deixou de ser Deus. Esvaziou-se da sua glória, mas era pleno homem e pleno Deus. E na próxima lição vamos falar sobre a Trindade. Deus é triuno. Outra doutrina que enfatizaremos aqui biblicamente para combater as heresias, os falsos ensinos que ainda persistem. Parece que é coisa do passado
esses opositores das verdades bíblicas, mas estão aí e bem pertinho de nós, que aprendamos a refutar toda mentira, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos por essa palavra, Pai, e o Senhor mais uma vez nos enfatiza, Pai, esse ensino tão necessário e precioso, Pai, para compreendermos a nossa salvação, o sacrifício de Cristo ali na cruz, a sua dor, a sua morte, aleluia, e também a sua ressurreição, nos garantindo o perdão e a vida eterna. Deus Santo e Poderoso, Pai, que nós possamos estar firmes e constantes, Pai, sempre abundando na Tua obra, examinando a Escritura para não errar. Aleluia, pois são muitos os ensinadores deste século, Pai. Muitos falsos mestres, Pai, que estão aí nas mídias, Pai, e às vezes até em vários pontos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos, aleluia, estar firmado na rocha, Pai, conhecendo toda a verdade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.